Nicholas Perry nasceu na Ucrânia em 19 de maio de 1992, mas passou pouco tempo no país. Ainda bebê, foi entregue para adopção por seus pais biológicos. Felizmente, uma família americana o acolheu e ele cresceu na Pensilvânia. Desde pequeno, Nicholas demonstrava uma forte paixão pela arte, algo que talvez poucas pessoas saibam. Esse amor o levou a estudar violino na faculdade, sonhando em seguir uma carreira musical. No entanto, sua infância não foi nada fácil, especialmente quando se tratava de sua relação com a comida. Ele sempre adorou comer, mas seus hábitos alimentares não eram os mais saudáveis. Isso fez com que enfrentasse problemas com o peso desde cedo. Para tentar ajudá-lo, seu pai impôs uma dieta mais equilibrada. Dessa mudança acabou gerando um efeito contrário. Nicholas passou a odiar vegetais e alimentos saudáveis. Na escola, seu peso virou motivo de bullying, o que só agravou sua relação com a comida. Uma questão que o acompanharia por boa parte da vida. Com o tempo, ele decidiu adotar uma dieta vegana, em parte para tentar controlar seu peso. Foi assim que entrou para a comunidade vegana, que na época crescia rapidamente, especialmente nas redes sociais como o Facebook e YouTube. Mal sabia ele que isso teria um impacto enorme no seu futuro. Mais tarde, Nicholas se mudou para Nova York, determinado a realizar seu sonho de tocar em uma orquestra da Broadway. No entanto, a intensa competição e a pressão do meio artístico se tornaram desafios difíceis de superar. Com o tempo, a frustração tomou conta e ele acabou desistindo dessa trajetória. Nikocado começou sua jornada no Facebook, entrando em diversos grupos veganos, onde acabou conhecendo Orlin, um homem com quem compartilhava o amor pelo estilo de vida vegano. Conforme trocavam mensagem, a conexão entre eles cresceu, e os dois acabaram se tornando um casal. Foi entanto que Orlin sugeriu que Nikocado se mudasse para a Colômbia para morarem juntos, e ele aceitou a ideia. Já vivendo na Colômbia, Orlin encorajou Nikocado a criar seu próprio canal no YouTube. A proposta fez sentido para ele, e é assim que nasceu o canal Nikocado Abocado, um nome inspirado em sua paixão por abacates. No início, seu conteúdo girava em torno do veganismo, com alguns vídeos ocasionais onde ele tocava violino. Seu fiel periquito, que sempre aparecia nos vídeos, logo se tornou um queridinho dos fãs. Com o tempo, Nikocado levou o YouTube mais a sério, tornando-se uma presença ativa na plataforma. Embora seu canal tivesse poucos seguidores no início, sua paixão pelo veganismo o motivava a continuar, sempre com o objetivo de inspirar outras pessoas que adotarem um estilo de vida mais saudável. Graças à dieta vegana, ele conseguiu manter um peso equilibrado, mas acabou levando essa rotina ao extremo, contando calorias obsessivamente e monitorando constantemente sua gordura corporal. Esse comportamento era comum entre muitos criadores de conteúdo vegano no YouTube, e Nikocado acabou preso nesse mesmo ciclo de restrições. Com o tempo, ele percebeu que o veganismo estava afetando sua saúde. Além disso, o ambiente entre os youtubers da comunidade vegana se tornou cada vez mais tóxico. Somando a esses fatores, ele tomou uma decisão difícil: abandonar o veganismo e seguir um novo caminho. Em 2016, ele compartilhou um vídeo explicando por que decidiu abandonar o veganismo. No relato, ele mencionou problemas de saúde decorrentes da dieta, dizendo que se sentia constantemente cansado, sem energia e até deprimido. Para ele, ficou claro que esse estilo de alimentação não era sustentável ao longo prazo. Quando a notícia se espalhou, muitos de seus seguidores expressaram frustração e decepção com a mudança da filosofia dele. No entanto, ele permaneceu firme, pois sabia que essa era uma decisão necessária para sua saúde física e mental. Esse período foi marcado por grandes mudanças em sua vida, pois, além de deixar o veganismo, ele também retornou aos Estados Unidos para começar uma nova etapa ao lado de seu parceiro. Foi nesse momento que sua trajetória na internet tomou um rumo inesperado. Em vez de continuar produzindo vídeos sobre veganismo, ele decidiu explorar um gênero que estava ganhando força nos Estados Unidos, o mukbang. Se você nunca ouviu falar, provavelmente já viu esse tipo de vídeos por aí. Mukbang são gravações em que uma ou mais pessoas se filmam comendo, muitas vezes em quantidades exageradas ou consumindo alimentos inusitados. Mas, curiosamente, esse gênero não começou com um espetáculo extravagante que conhecemos hoje. Sua origem remonta a 2009 na Coreia do Sul, quando a plataforma de transmissões ao vivo Africa TV lançou um programa inovador baseado nessa prática. O nome mukbang vem da junção das palavras coreanas muk, comida, e bangs, transmissão, ou show. E no início a proposta era bem diferente do que vemos atualmente. O que ele não sabia era que essa escolha o tornaria mundialmente famoso, mas também colocaria sua vida em risco, levando a uma situação extrema. Você já ouviu falar do mukbang? Em poucas palavras, trata-se de sentar-se diante da câmera e comer grandes quantidades de comida, enquanto
quanto interage com o público. Mas por que esse fenômeno se tornou tão popular, especialmente na Coreia do Sul? Historicamente, a sociedade sul-coreana sempre teve um forte senso de comunidade, influenciado por valores confucionistas que priorizam a família, a hierarquia e a coesão social. No entanto, nos últimos anos, uma série de mudanças econômicas, tecnológicas e culturais transformou as dinâmicas sociais do país, resultando em um aumento do isolamento e da solidão. Um dos fatores mais importantes foi o rápido crescimento econômico e a industrialização após guerra. Embora essa evolução tenha trazido prosperidades, também deu origem a uma cultura de trabalho extremamente exigente. Longas jornadas e uma competição profissional intensa reduziriam drasticamente o tempo disponível para interações sociais, afastando muitas pessoas dos seus amigos e familiares. Além disso, o próprio sistema passou a reforçar uma mentalidade individualista, onde o foco no sucesso pessoal muitas vezes se sobrepõe às relações comunitárias. A urbanização acelerada também teve um papel crucial. À medida que mais e mais pessoas migravam para as grandes cidades em busca de oportunidades, a estrutura tradicional de comunidades unidas começou a se fragmentar. Em metrópoles como Seul, onde o custo de vida é alto e os espaços de moradia são pequenos, as interações presenciais diminuíram, levando a um estilo de vida mais solitário. Outro fator importante foi o avanço da tecnologia e o crescimento da cultura digital, com menos tempo de oportunidades para socializar no mundo real. Muitas pessoas passaram a buscar formas alternativas de conexão e é aí que entra o mukbang. Esse formato de vídeo permite que os espectadores compartilhem, mesmo que virtualmente, o ato de comer com outras pessoas, amenizando a sensação de solidão e trazendo um conforto emocional. A Coreia do Sul é um dos países mais conectados do mundo, com uma infraestrutura da internet tão avançada que digitalizou muitos aspectos do dia a dia. Isso trouxe inúmeras vantagens, mas também resultou um fenômeno curioso. Muitas pessoas passaram a interagir mais por meio de telas do que em encontros presenciais. Um reflexo dessa mudança está na forma como as pessoas se relacionam com a comida. Tradicionalmente, as refeições sempre foram momentos de reunião familiar na cultura coreana, assim como em muitas outras partes do mundo. No entanto, com a correria da vida moderna, esse hábito tem se perdido. Cada vez mais pessoas comem sozinhas e, em resposta a isso, surgiu um comportamento interessante: assistir a transmissões ao vivo de outras pessoas comendo. Esse fenômeno, conhecido como mukbang, pode ser uma tentativa a recriar virtualmente a sensação de compartilhar uma refeição em companhia. Foi aí que a África TV entrou em cena. A partir de 2009, usuários da plataforma começaram a fazer transmissões ao vivo enquanto comiam e conversavam com o público, compartilhando histórias do dia a dia ou respondendo perguntas. Naquela época, o mukbang ainda era algo mais simples. Os apresentadores consumiam pratos típicos coreanos de maneira natural, sem os excessos que hoje costumam ser associados a esse tipo de conteúdo. No começo, esse tipo de conteúdo era acima de tudo uma forma de encontrar uma comunidade. A ideia era simples: assistir a esses programas ao vivo enquanto se comia, para se sentir menos sozinhos e interagir com outras pessoas nos comentários. Mas se a proposta era tão inocente e até acolhedora, como esse fenômeno acabou levando a extremos? Com o caso do polêmico Nikocado Bocado, tudo começou quando o mukbang se tornou um sucesso absoluto na plataforma sul-coreana África TV. Em 2010, alguns youtubers coreanos perceberam que esse formato poderia ser muito lucrativo e começaram a postar seus próprios vídeos comendo diante das câmeras. O problema? Rapidamente, os conteúdos passaram a exagerar na forma para atrair mais cliques. As capas dos vídeos se tornaram cada vez mais chamativas e as refeições cada vez mais absurdas, seja pelo tamanho exagerado das porções ou pela escolha de alimentos grotesco. Isso criou um ciclo vicioso. Quanto mais extremo o conteúdo, mais atenção ele recebia. Foi assim que chegamos ao ponto de ver pessoas comendo até quase passarem mal, se sujando propositalmente para chocar ao público, ou até mesmo mulheres consumindo alimentos de forma sugestiva. Em alguns casos, a busca por visualização chegou ao nível de exibir pessoas comendo animais vivos como lulas, polvos e caracóis. No fim das contas, o algoritmo das redes sociais apenas reforçou esse comportamento, recompensando os vídeos mais radicais com mais alcance e engajamento e dinheiro. Guarde bem essa ideia, porque ela será importante mais adiante. A popularização do mukbang no ocidente aconteceu quando o canal do YouTube React fez um vídeo apresentando o fenômeno para um público maior. No episódio, vários youtubers famosos dos Estados Unidos reagiram a esses conteúdos. Enquanto alguns se sentiram enjoados com a quantidade absurda de comidas, outros brincaram que aquele parecia o emprego dos sonhos, comer e ganhar dinheiro por isso. Foi esse momento que marcou a chegada do mukbang aos Estados Unidos. Agora que entendemos a origem e o crescimento desse fenômeno, podemos voltar a Nikocado Bocado. Em 2016, ele decidiu entrar na tendência e publicou
seu primeiro mukbang. Curiosamente, isso aconteceu poucos meses depois de ele postar um vídeo explicando por que havia parado de ser vegano. No seu primeiro mukbang, ele come uma quantidade enorme de macarrão com queijo e o resultado foi imediato. Esse vídeo recebeu muito mais visualizações do que qualquer outro que ele já tinha postado. Percebendo a oportunidade, Nikocado decidiu transformar seu canal, que passou a ser quase inteiramente dedicado ao mukbangs. E foi assim que tudo aconteceu. Nikocado começou a aparecer em seus vídeos com quantidades cada vez maiores de fast food, muitas vezes carregadas de gordura e calorias. Isso faz sentido se consideramos que, nessa época, ele já estava de volta aos Estados Unidos, um país onde os problemas de saúde relacionados com a má alimentação e o consumo excessivo de comida industrializada são uma realidade preocupante. Com o tempo ficou evidente uma mudança, não apenas na sua alimentação, mas também em sua personalidade. No início, Nicolas ainda era simplesmente o criador de conteúdo por trás do canal Nikocado Bocado, mas pouco a pouco ele começou a enxergar certos traços do seu comportamento. No começo era apenas detalhes sutis, uma reação um pouco mais dramática aqui, uma emoção levemente exagerada ali. Aos poucos ele foi aumentando as porções das refeições e tornando seus vídeos cada vez mais chamativos. Um marco dessa transformação foi o vídeo intitulado Não Quero Ser Mais Vegano. Apesar de já ter abordado esse tema antes, desta vez o tom era bem diferente, muito mais sensacionalista. Na timeline, Nikocado aparece chorando com o rosto vermelho, uma imagem que com o tempo se tornaria sua marca registrada. Se compararmos esse vídeo com o primeiro, em que ele fala sobre seu passado vegano, a diferença é gritante. No início, ele se expressava de maneira mais calma e controlada. Já no segundo, assumiu uma postura muito mais extrema, afirmando que o veganismo faz mal para todos e atacando diretamente a comunidade vegana. O objetivo é gerar reações do público positivas ou negativas. Tanto fazia, o que importava era o engajamento. E surpreendentemente essa estratégia funcionou. Esse vídeo se tornou o mais assistido do canal e foi aí que Nikocado percebeu uma fórmula poderosa. Quanto mais drama, mais visualizações. Os vídeos sensacionalistas que Nikocado começou a fazer se tornaram sua forma de testar até onde poderia ir para chamar a atenção. E deu certo. O interesse do público explodiu, ao ponto de até o jornal britânico Daily Mail escreveu um artigo sobre ele. Para Nikocado, isso foi a prova definitiva de que o drama era a ferramenta mais eficiente para ganhar visibilidade, já que o algoritmo do YouTube favorece exatamente esse tipo de conteúdo. Foi assim que nasceu o personagem Nikocado Bocado. Ele não surgiu de um dia para o outro, mas foi sendo construído pouco a pouco. Suas explosões emocionais, atitudes provocativas, comportamento inestável se tornaram sua marca registrada na internet. E quanto mais exagerada sua performance, mais visualizações ele conquistava. Com o tempo, seu personagem cresceu tanto que acabou tomando conta de quem ele realmente era. A partir desse ponto, seu conteúdo mudou. Agora, em seus vídeos, ele aparece chorando, brigando com Orlin e fazendo comentários polêmicos sobre o veganismo para provocar reações e, claro, atrair mais visualizações. Afinal, como eu disse, não existe publicidade ruim, apenas publicidade. Mas uma pergunta sempre surge: por que Nikocado se expõe a esse tipo de situação? A verdade é que o público não assiste os mukbang, seus colapsos emocionais e suas discussões porque admiram ou sentem compaixão. Pelo contrário, é a morbidez que os mantém assistidos. Eles querem vê-lo se humilhar diante das câmeras, devorando quantidades absurdas de comida, enquanto chora ou discute com Orlin. E para muitos, a aparência física de Nikocado se tornou parte essencial do seu personagem, tanto que até recebeu apelidos cruéis como Shrek, Ogro e Hipopótamo. Nesse ponto, tanto Nikocado quanto seu público parecem ter sido arrastrados por um fenômeno conhecido como radicalização algorítmica. Mas o que isso significa? Basicamente, é o efeito das redes sociais priorizando conteúdo que gera engajamento, seja por curtidas, comentários ou reações intensas. As visualizações são compartilhadas porque mais interação significa mais tempo na plataforma, e isso no fim das contas se traduz em mais receita publicitária. O problema é que, na maioria dos casos, o conteúdo que gera mais engajamento não é necessariamente o mais informativo ou equilibrado, mas sim o mais extremo, controverso ou emocionalmente carregado. Isso acontece porque emoções fortes, como indignação, surpresa ou até mesmo choque, fazem com que as pessoas interajam mais. E para os criadores de conteúdo, isso cria um incentivo perigoso. Se o material mais provocativo é o que recebe mais alcance e visibilidade, é natural que eles comecem a apostar nesse tipo de estratégia. Afinal, like e atenção funcionam como recompensas, e quando um comportamento é constantemente reforçado, ele tende a se tornar um hábito, ou até mesmo parte da identidade da pessoa. Esse ciclo vicioso também afeta o público. Quanto mais consumimos conteúdo
polarizado, mais nos acostumamos aos discursos intensos e, sem perceber, podemos acabar nos tornando mais radicais em nossas opiniões. Além disso, muitos espectadores começam a exigir conteúdos cada vez mais extremos, já que o material mais leve pode parecer sem graça em comparação. Como resultado, os próprios criadores sentem a pressão para ultrapassar limites constantemente, seja para manter relevantes ou simplesmente para continuarem sendo notados. Isso pode ter um lado positivo quando impulsionam a produção de conteúdo de maior qualidade, mas em muitos casos leva a consequências preocupantes, colocando em risco tanto os criadores quanto o público. Um exemplo disso é o caso de Nikocado Bocado. No início, seu conteúdo era relativamente comum, mas ao longo do tempo se transformou em algo cada vez mais sensacionalista e extremo. Seus vídeos viraram uma espécie de espetáculo, excessos impulsionados não apenas por suas próprias questões emocionais, mas também pelo algoritmo e seu público recompensavam. Agora que sabemos que o drama vende, Nikocado intensificou essa abordagem e um exemplo marcante, seu parceiro Orlin, começou a aparecer com mais frequência nos vídeos, até chegou a pedir Nikocado em casamento durante um mukbang. O momento parecia emocionante e romântico para os seguidores, mas no fim das contas a proposta não era real, apenas mais um elemento cuidadosamente calculado para prender a atenção do público. Orlin pediu Nikocado em casamento na Colômbia, mas agora eles recriam essa cena diante das câmeras para atrair mais visualizações, transformando suas vidas em um verdadeiro espetáculo. A essa altura é difícil distinguir o que é real e o que é atuação nos vídeos de Nikocado. A linha entre a ficção se tornou tão tênue que já não dá para saber até que ponto estamos vendo um personagem ou o próprio Nicolas Perry. Ao longo dos anos, até hoje, Nikocado usa seu relacionamento com Orlin como uma peça central para criar conteúdo. Eles se casam, mas logo depois ele publica um vídeo revelando em detalhes como foi infiel e arruinou a relação. No mesmo vídeo, no entanto, ele diz que conversaram e decidiram ficar juntos novamente. Fica claro que o foco do conteúdo do Nikocado não é mais apenas a comida, embora possa parecer assim à primeira vista. O verdadeiro motor do canal é o drama. Ele descobriu um padrão de vídeos que garantem o maior número de visualizações. Os mukbangs seguem acontecendo, às vezes ao lado de Orlin, outras vezes como seu periquito, mas de tempo em tempo ele publica um vídeo com um título chamativo, uma foto chorando com o rosto vermelho e uma expressão exagerada. Para surpresa de ninguém, esses são os vídeos que mais viralizam e impulsionam seu canal. Percebendo que esse tipo de conteúdo é o que mais vende, Nikocado se vê cada vez mais preso a essa fórmula, levando seu canal a novos extremos. Entre os muitos vídeos, há uma série especial que revela alguns dos truques que ele usa para manter sua popularidade, e um deles é se envolver constantemente em brigas. Fama nem sempre significa admiração. As pessoas podem te conhecer, mas isso não quer dizer que elas tenham uma boa opinião sobre você. Um exemplo claro disso é Nikocado Bocado. Ele é amplamente conhecido, mas sua reputação é controversa, principalmente por conta dos conflitos que criou com alguns dos youtubers populares da época, como Trisha e Stephanie. Nikocado não apenas se envolveu em brigas com eles, mas parece ter orquestrado esses dramas intencionalmente para gerar engajamento e atrair mais atenção para seu canal. Com o tempo, ele se tornou um verdadeiro mestre em manipular a atenção nas redes sociais, sempre encontrando maneiras de se manter no centro das discussões online. Agora, voltando à série de vídeos que mencionei, aparentemente todos foram gravados no mesmo ambiente e é possível notar um declínio emocional evidente em Nikocado. Nos vídeos ele fala sobre seu relacionamento com Orlin, como de costume, e também sobre sua saúde mental, que naquele momento parecia estar à beira de um colapso. Mas não é só isso. Sua saúde física também sofreu um impacto visível. Ao longo dos vídeos vemos um aumento drástico de peso, algo que ele mesmo menciona diversas vezes com reclamações sobre sua aparência. Esse fator também contribuiu para que Nikocado se tornasse ainda mais conhecido. Seu estilo de conteúdo baseado em mukbang exagerados o levou a consumir milhares de calorias em cada gravação, prejudicando tanto sua saúde física quanto mental. O ganho de peso trouxe diversas consequências, desde problemas mais leves como dores no estômago até complicações sérias como dificuldade de mobilidade e riscos cardiovasculares devido ao impacto do peso sobre seu corpo. No fim das contas, sua jornada reflete os extremos que algumas pessoas chegam para manter a atenção do público nas redes sociais, mesmo que isso custe sua saúde e bem-estar. Os problemas de saúde de Nikocado Bocado têm se agravado tanto que em alguns vídeos ele aparece usando um carrinho com rodas para se locomover pelos supermercados. Em outros surge com uma máscara de oxigênio comumente usada para tratamento de apneia do sono, um distúrbio que ele agora enfrenta devido a seu estado de
saúde precário. Essas imagens preocupam seus seguidores que temem pelo pior. Muitos acreditam que sua condição física chegou a um ponto irreversível. Isso tudo está em parte relacionado ao tipo de conteúdo que ele continua produzindo, cada vez mais extremo, buscando visualizações a qualquer custo. Mas essa busca não acontece no vácuo. Ela é incentivada por um fenômeno conhecido como radicalização algorítmica. As plataformas digitais são projetadas para maximizar a interação e manter os usuários engajados o maior tempo possível. O algoritmo rapidamente identifica quais tipos de conteúdo prendem mais atenção e, infelizmente, publicações moderadas, reflexivas e equilibradas raramente despertam as mesmas reações emocionais que conteúdos mais extremos. O motivo? Posições radicais, sejam políticas, ideológicas ou até conspiratórias, geram sentimentos intensos como indignação, medo, euforia ou até um forte senso de pertencimento. Essas emoções impulsam mais interações, fazendo com que os criadores apostem cada vez mais nesse tipo de material. O resultado? Os usuários continuam consumindo esse tipo de conteúdo e, sem perceber, vão sendo puxados para narrativas cada vez mais extremas. Esse fenômeno leva à formação das chamadas câmaras de eco, onde o algoritmo filtra o que a pessoa vê, reforçando suas crenças e apresentando apenas informações alinhadas com sua visão de mundo. Com o tempo, isso pode distorcer a percepção da realidade, tornando o diálogo com outras perspectivas quase impossíveis. Talvez você já tenha visto isso acontecer com alguém próximo, um amigo, um familiar. Não é que a pessoa tenha desaparecido, mas o diálogo com ela se tornou difícil, quase impossível de manter sem que termine numa discussão acalorada. A radicalização algorítmica molda não só o que consumimos online, mas também como pensamos e interagimos no mundo real. Por isso, entender esse fenômeno é essencial para navegar na internet de forma mais consciente e crítica. Nico Cado Bocado se tornou uma figura controversa na internet e, em certo ponto da sua jornada, começamos a notar alguns sinais preocupantes. Um desses sinais foi o uso de uma máscara para dormir, algo que a princípio seria apenas para melhorar sua respiração à noite. No entanto, nos vídeos ele aparece com a máscara durante o dia, levantando suspeita de que possa estar utilizando isso como um elemento sensacionalista para atrair a atenção, mesmo que isso envolva brincar com a própria saúde. Mas os problemas de saúde dele não se limitam ao físico. A obesidade também pode ter um grande impacto na saúde mental. E no caso de Nico Cado, isso ficou evidente. Em entrevistas, ele revelou que esse estilo de vida tem causado altos níveis de ansiedade e estresse, algo com o qual ele nem sempre sabe lidar. E é aí que entra seu relacionamento complicado com a comida. Desde a infância, seu relacionamento com a alimentação nunca foi saudável e o tipo de conteúdo que ele produz só agravou essa situação. Hoje, ele não apenas depende financeiramente dos vídeos com que consome quantidades absurdas de comida, também usa a alimentação como uma válvula de escape para suas emoções. Em vez de encarar suas dificuldades de forma construtiva, ele encontra na comida um alívio temporário para o estresse e a ansiedade que alimenta um ciclo vicioso que prejudica ainda mais o bem-estar físico e mental. Se pararmos para pensar, poderíamos substituir a palavra comida por qualquer outra substância, e o cenário ainda faria sentido. Assim como algumas pessoas recorrem ao álcool para lidar suas frustrações, a comida pode se tornar um vício, algo que, por mais extremo que pareça, acontece com mais frequência do que imaginamos. O livro Sapiens explica bem as raízes desse fenômeno. Durante milhões de anos, nossos ancestrais viveram em um mundo onde encontrar comida não era tarefa fácil. Por isso, sempre que conseguiam algo para comer, especialmente alimentos altamente calóricos, o cérebro enviava um comando claro: aproveite, coma o máximo que puder. Afinal, eles não sabiam quando teriam a próxima refeição, e armazenar gordura era essencial para a sobrevivência. Para reforçar esse comportamento, nosso cérebro desenvolveu um sistema de recompensas baseado na liberação de dopamina, um neurotransmissor ligado ao prazer e à satisfação. Isso nos motiva a repetir ações benéficas para nossa sobrevivência, como comer sempre que é possível. Esse mecanismo fazia todo sentido no passado, quando a comida era escassa, mas hoje, em um mundo onde o acesso a alimentos ultraprocessados e altamente calóricos é praticamente ilimitado, esse instinto pode facilmente se transformar em um problema. Nico Cado Bocado é apenas um exemplo extremo de como essas relações disfuncionais com a comida podem se manifestar, mas a verdade é que muitos de nós, de alguma forma, já usamos a comida como um conforto emocional sem perceber. E talvez essa seja a grande reflexão que essa história nos traz: até que ponto estamos realmente no controle
da nossa alimentação e das nossas emoções? O cérebro humano evoluiu para nos ajudar a sobreviver, mas, curiosamente, ele ainda funciona da mesma forma de milhares de anos atrás, mesmo que a nossa realidade tenha mudado completamente. Hoje, alimentos altamente calóricos estão por toda parte, fáceis de encontrar e consumir. No entanto, nosso cérebro continua programado para buscar esses alimentos ricos em gorduras e açúcares. E há um motivo forte para isso. Eles liberam substâncias químicas que geram prazer e bem-estar. Agora imagine alguém que lida com dor constante, seja física ou emocional. Para essa pessoa, a comida pode se tornar um refúgio. Cada mordida traz um alívio temporário, uma sensação de conforto que, por mais passageira que seja, acaba sendo irresistível. Com o tempo, esse ciclo de recompensa se fortalece e pode se transformar em uma dependência, até mesmo um vício. Isso pode ter acontecido com Nikocado Bocado, um dos youtubers mais conhecidos do mundo dos mukbang. Ele ganhou fama ao gravar vídeos em que consumia quantidades absurdas de comida, muitas vezes acompanhado de explosões emocionais, choros e brigas com outros influenciadores. Mas o que começou como um entretenimento virou um alerta. A saúde começou a se deteriorar e seus seguidores passaram a se preocupar. O caso dele, no entanto, não é o único. O reality show Quilos Mortais já mostrou inúmeras histórias de pessoas que enfrentam a obesidade e a dependência alimentar como consequência de traumas passados, abuso, bullying, abandono. Para muitos, a comida se tornou um anestésico criando um ciclo autodestrutivo difícil de quebrar. Nos últimos anos, Nikocado continuou produzindo o mesmo tipo de conteúdo, vídeos exagerados, polêmicas e cenas dramáticas, até que de repente, em fevereiro de 2024, ele desapareceu. Nenhum novo vídeo, nenhuma atualização. Seu sumiço gerou inúmeras teorias, especialmente por conta dos problemas de saúde que enfrentava, como apneia de sono e deficiências nutricionais. Muitos acreditavam que ele tinha perdido a batalha, mas em 7 de setembro de 2024, o impensável aconteceu. Nikocado voltou. Seu canal publicou um vídeo intitulado Two Step Ahead, ou, em português, 2 passos à frente. E o que se viu foi chocante. No início do vídeo, um homem magro apareceu vestido com uma máscara de panda. Quando ele a remove, revelasse Nikocado Bocado. Ou melhor, uma versão completamente transformada dele. Ele havia perdido uma quantidade impressionante de peso, mas a surpresa não parou por aí. No vídeo, Nikocado faz um monólogo que mais parece saído da boca de um vilão de cinema. Ele afirma que todo o seu canal foi, na verdade, um experimento social, o maior que ele já fez. Ele compara a internet a uma fazenda de formigas entediadas, prontas para consumir qualquer distração que apareça. Seu plano? Criar uma caricatura de si mesmo para entreter as massas, ganhar fama e dinheiro. Lembra que ele costumava gravar seus vídeos com bastante antecedência? Pois bem, foi exatamente isso que ele fez nos últimos 2 anos. Pela primeira vez, ele admitiu diante das câmeras que todo o conteúdo recente do seu canal havia sido pré-gravado, tudo com o objetivo de surpreender o público com sua transformação. E o plano funcionou perfeitamente. Mas fica a pergunta, qual era a verdadeira intenção por trás disso? O que Nikocado queria provar? Seu discurso no vídeo é enigmático, deixando espaço para diferentes interpretações. Alguns acreditam que o tal experimento social é que ele queria expor algo sobre a internet e o consumo de conteúdo. Outros acham que tudo não passa de uma estratégia de marketing para manter sua relevância. Há também que diga que, no fim das contas, ele simplesmente percebeu que sua vida não era sustentável e decidiu mudar, dando ao mundo algo para falar. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa, o experimento funcionou, porque vivemos na era do espetáculo, onde tudo, até mesmo a autodestruição, pode se tornar entretenimento. O filósofo Guy Debord descreveu a sociedade do espetáculo como um mundo onde a realidade é substituída por sua representação. Em outras palavras, o que importa não é o que acontece de fato, mas como é mostrado. Na era da internet, isso significa que a própria vida se transforma em conteúdo, um produto cuidadosamente moldado para capturar a atenção. Assim, a linha entre o real e o fabricado se torna cada vez mais fina, e nesse processo esquecemos que há pessoas que, de verdade, por trás das telas, passamos a enxergar como apenas personagem de uma história que consumimos passivamente. Nikocado Bocado entendeu isso melhor que ninguém. Ele sabia que não importava o quão grotesco ou extremo seu conteúdo se tornasse, contanto que o público continuasse assistindo. Sua queda não foi um acidente, foi parte do show, mas o que realmente assusta não é apenas o que ele fez, e sim o que nós fizemos. Transformamos sua espiral de autodestruição em entretenimento viral. Assistimos sua decadência, não com empatia, mas com uma curiosidade mórbida. Não nos perguntamos se ele está bem ou sim até onde ele irá. Não nos preocupamos com limites, apenas queremos saber se o próximo vídeo será ainda mais chocante. Porque dentro da lógica do espetáculo, o sofrimento não importa se for atrativo, se for intenso o suficiente para gerar interações. Se tudo isso fosse um experimento, a conclusão seria evidente. As redes sociais são projetadas para nos manter viciados, mesmo quando
quando o que estamos consumindo é a destruição de alguém. Num ambiente onde a radicalização e a recompensa com mais visibilidade, a linha entre preocupação genuína e entretenimento se torna cada vez mais delicada. E talvez o mais contraditório de tudo seja a forma como reagimos. Nós dizemos indignados com esse tipo de conteúdo, mas ao mesmo tempo não conseguimos parar de olhar.